Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda e vim aqui trazer para vocês o módulo 23 da nossa apostila, tá? Bom pessoal, o módulo 23 vai falar um pouquinho sobre podcast, né? Então hoje a gente vai entender aí o que seria um podcast, para que ele serve, né? O que dá pra gente trabalhar no podcast, né? Falar sobre o que quando estamos aí gravando um podcast. Bom, antes de mais nada, eu sei que não é todo mundo que conhece um podcast, né? Eu sei que tem algumas pessoas que já estão aí sintonizadas com isso, né? E já escutam podcast, né? Já sabem como é que funciona. Mas eu sei que também isso não é muito comum para algumas pessoas, né? Por ser algo assim um pouco mais novo, digamos assim, no mundo da tecnologia, né? Então, antes de mais nada, o que seria aí, né, um podcast, né? O que seria exatamente isso? Um podcast são programas, na verdade, né, compostos por uma série de episódios. Então, assim, geralmente um podcast vai acompanhar não apenas um episódio, né? Não vai ser apenas sobre uma coisa só e fechou. Não, serão vários episódios, pode ser sobre assuntos diferentes ou pode ser também dividido, né, em várias partes, isso também pode acontecer, né, e são programas, né, de áudio, ou seja, você vai ouvir o podcast, não é algo que você assiste, é algo apenas que você escuta, tá? E esses programas, eles são compostos aí por vários episódios, tá? Então, assim, você vai ver episódio 1, 2, 3 e por aí vai. Tá? Que podem ser sobre assuntos diferentes ou pode também ser uma continuidade, né, de um mesmo assunto, tá? Isso também pode rolar. E como que a gente tem acesso a um podcast, né? O podcast ele pode ser acessado de duas formas diferentes. Ou a gente vai baixar esse podcast e vai poder ouvi-lo em qualquer momento que a gente quiser, ou a gente também pode ouvir esse podcast de maneira online, né? Então você entra ali numa plataforma e você vai escutar aquilo dali, né, online, tudo bonitinho e tudo mais. Por exemplo, no Spotify isso é possível. Então no Spotify tem vários podcasts que você pode baixar para poder ouvir quando você até mesmo tiver sem internet, ou você pode simplesmente, né, clicar ali no seu Spotify e botar podcast sobre algum tema que você se interessa e ouvir aquilo dali online, como se você estivesse mesmo escutando uma música. A diferença é que você vai estar escutando alguém falando sobre algum determinado assunto, tá? Então aí, só para vocês entenderem como que dá pra gente poder ter acesso aí ao podcast, já que eu sei que não são muitas pessoas que conhecem, né? Eu sei que tem pessoas que ainda não se adaptaram aí a esse novo formato de conteúdo, mas é um formato bem interessante, né? Principalmente se você é muito atarefado e atarefada, né? Tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então você coloca ali o celular para tocar o podcast e você fica ouvindo enquanto você está fazendo uma outra atividade. É uma ótima forma de você conseguir aprender alguma coisa sobre um assunto que você gosta, sem necessariamente você ter que parar para poder assistir aquilo, né? Porque assim, é legal a gente assistir vídeo, ainda mais porque a gente está conseguindo ter uma visão ali, né? De algo mesmo bem visual, então a gente consegue absorver bastante, mas nem sempre isso é possível de ser feito, tá? Então, às vezes, a maneira mesmo de ouvir apenas e não assistir pode ser a melhor forma, principalmente quando a gente está na correria do dia a dia. E aí os podcasts, eles atendem a essa necessidade, né? Uma necessidade bem interessante, principalmente nesse mundo atual que a gente está vivendo, né? De muita correria, muita informação o tempo todo. Então, isso também é uma boa opção para quem quer fazer uma atividade e está aprendendo alguma coisa também ao mesmo tempo, tá? Eu sei que não é todo mundo que consegue fazer isso, porque às vezes não consegue prestar atenção, né? Eu sei que tem pessoas que às vezes não conseguem escutar uma música e, sei lá, andar de bicicleta ao mesmo tempo, né? Ou faz um ou faz outro. Mas geralmente, né, assim, dá pra gente poder fazer, assim, essas duas coisas, né? É bem bacana. Bom, e qual é a principal diferença, né, entre um podcast e um programa de rádio? Porque você deve estar pensando assim, poxa, mas isso parece muito com um programa de rádio, né? E realmente, parece bastante, é muito parecido, né? Mas a diferença é que o podcast, ele pode ser ouvido em qualquer hora,
né? Então, se você tem ali a plataforma do podcast, você baixa aquele episódio, você pode ter acesso a esse episódio em qualquer momento, né? Se você não precisa necessariamente ter a internet para você poder acessar. Se você baixou, você já consegue ouvir o episódio, tá? Já um programa de rádio é diferente. O programa de rádio você tem que estar ali, né, ao vivo, escutando naquele momento. Se você não estiver naquele momento, você já perdeu ali a oportunidade de ouvir o que foi passado. Um podcast não, né? Você tem esse acesso aí em qualquer momento, em qualquer horário. Então é algo mais acessível nesse quesito, tá? E aí você deve estar se perguntando, tá, mas aí sobre o que os podcasts podem falar, né? De que tratam aí os podcasts? Pode falar sobre qualquer assunto ou sobre assuntos específicos? Pode falar sobre qualquer assunto, tá? Então pode ser sobre futebol, pode ser sobre comida, pode ser sobre maternidade, sobre amizade, sobre qualquer assunto que você curta, qualquer assunto que você goste. Tá? Tem muitos episódios também que falam sobre questões psicológicas, né? Sobre essas questões, principalmente também, que estão envolvendo também a pandemia. Tem muitos podcasts já falando sobre essa questão do isolamento social que a gente está vivenciando, então pessoas falando sobre isso, sobre comportamento infantil, né? Eu que trabalho com adolescentes e crianças, eu gosto bastante de escutar sobre isso, porque é bem interessante. Então tem várias temáticas de várias formas diferentes. Tem também sobre séries, né? Falando sobre séries, falando sobre filmes para quem gosta. Eu tenho uma recomendação de um podcast para fazer, que é um podcast que eu escuto já tem um tempinho. E essa é para a galera que gosta de assuntos nerds aí, né? Para quem gosta de ouvir sobre esses assuntos, se chama Nerdcast. Depois vocês colocam lá para vocês poderem ouvir. Tem vários outros também que falam sobre, né, coisas nerds para quem gosta de HQ. Enfim, tem vários podcasts sobre vários assuntos, gente, que vocês possam imaginar. Tem podcast, tá? Então é uma coisa que já está assim, crescendo muito, né? É uma plataforma que tem crescido muito com o decorrer do tempo, né? Porque muitas pessoas estão aí aderindo a essa questão do podcast, né? Por ser uma coisa bem acessível, que você pode ouvir assim exatamente em qualquer momento. Então tem muitas pessoas que acabam se interessando bastante com isso, né? Porque chama muito a atenção, né? Você fica assim, nossa, legal, né? Traz uma certa flexibilidade, né? De certa forma. Então, assim, em relação a conteúdo, o assunto pode ser sobre qualquer coisa, tá? E tem muito conteúdo aí sobre vários assuntos diferentes que vocês nem imaginam. E aí, assim, qual vai ser a linguagem utilizada dentro de um podcast? A linguagem, ela pode ser, né, um pouco mais formal, ou ela pode ser um pouco mais coloquial, pode ser um pouco mais técnica. Vai depender muito do tipo de público que a gente está atendendo, né? Então, por exemplo, se eu tenho um podcast falando sobre medicina, né? Sobre algum conteúdo de medicina, então você já vai saber que vai utilizar uma linguagem um pouco mais formal, né? A não ser que o objetivo do podcast seja falar de medicina de uma forma mais informal, né? Pode ser também, mas se não for sobre isso, você vai perceber que a linguagem ela vai ser um pouco mais formal e vai também ser utilizado, né, termo técnico. Isso também vai acontecer, né? Porque você vai utilizar aí alguns termos da medicina, alguns termos que as pessoas não têm conhecimento. Então, você percebe, né, que a linguagem ela vai se adequar de acordo com o tema e de acordo com o público também, tá? Agora, se eu tenho um podcast falando sobre questões da adolescência, por exemplo, né? Aí eu já vou ficar um pouco mais informal, vou utilizar uma linguagem mais tranquila, sabe? Então, isso tudo vai depender, tá? Vai depender de qual é o tipo de público e vai depender muito do que né, você tá falando ali, tá? Então, fica uma coisa muito, assim, flexível. Não tem muito essa coisa de, o podcast precisa trabalhar com uma linguagem formal ou precisa trabalhar com uma linguagem informal. Não. Depende muito do que vai ser passado e para quem vai ser passado, tá? Uma coisa que vocês precisam ter aí em mente. E quais são aí os elementos que compõem um podcast, né? Vocês devem estar se perguntando. Bom, um podcast ele precisa ter um título, tá? Então, vocês vão perceber que os episódios, eles possuem um título. Cada episódio vai possuir um título diferente, ok? Então, vai ser episódio 1 e o título lá. Episódio 2 e o título lá também, tá? Vai precisar ter aí uma abertura, então geralmente tem uma musiquinha assim de abertura pra galera, né? Ir se sintonizando, porque é uma coisa muito assim...
de áudio, né? Você tá ali ouvindo. Então é legal colocar um sonzinho, né? Fazer uma aberturazinha ali bonitinha, como você tá assim, entrando numa sintonia sonora, né? Então isso também acontece bastante. Vai ter ali a exposição de conteúdo, então o que vai ser passado, né? O que vai ter ali de mais importante para ser colocado assim, né? Temos o tema principal e o que vai ser trabalhado ali. Então isso tudo vai ser a exposição do que vai ser passado, né? A exposição de conteúdo. Isso é uma coisa também bem importante na hora de se produzir um podcast, tá? Isso precisa ser levado em consideração porque é algo muito importante mesmo, ok? E por último a gente vai ter o encerramento, né? Então o encerramento é como se a gente estivesse fazendo uma redação mesmo. A gente vai retomar as ideias ali trabalhadas, né? Vai retomar ali qual é exatamente o que deve ser, né, retirado daquele podcast, né? Como algo principal, assim. Seria mais um resumo, assim, pra galera ir sentindo mesmo o que ficou aí de pontos mais importantes, tá? Um podcast ele pode ser contado por uma pessoa só, pode ter mais de uma pessoa, então pode ter ali a pessoa que está ali apresentando, né, a pessoa principal que está apresentando e os convidados, isso também pode acontecer, tá? Rolar de uma forma assim, bem de debate mesmo, ok? Então é uma coisa bem flexível, assim, se vocês não têm o hábito de ouvir podcast, eu recomendo bastante, porque é muito legal, a gente aprende várias coisas diferentes, assim, de uma forma muito leve, porque parece que você está ouvindo uma música, mas aí na verdade você está aprendendo algumas coisas, assim, é bem legal. E quem quiser também se aventurar e falar assim, poxa, interessante, gostei aí dessa plataforma, achei interessante, achei maneiro, assim, quem sabe também não criar um podcast, né, sobre um assunto que você curta falar e levar o seu conhecimento aí para outras pessoas. Então também fica uma dica aí para vocês, para quem quiser se aventurar aí nesse novo mundo, tá? É isso, espero que tenham entendido, viram que é bem tranquilo, bem fácil, bem prático, nada demais e que é algo que pode sim fazer parte da nossa rotina, tá? É isso que é mais importante. Grande beijo e até a próxima!